Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom, mais uma vez estamos juntos aí para mais um estudo, uma reflexão, que a gente possa aproveitar ao máximo possível. E o texto de hoje, ele é interessante porque vem de encontro ao que a gente vem passando e ele traz nessa reflexão que nós vamos fazer um fortalecimento para o nosso modo de vida, né? E a gente vai entender direitinho. E se todos nós cremos em Deus, por mais que nos ameace os anúncios de pessimismo com relação a prováveis calamidades futuras, nós conservemos o nosso coração tranquilos, na convicção de que a sabedoria divina nos sustenta e também nos sustentará, sempre nesse equilíbrio da vida, tá ok? Que acima de tudo, Deus. E temos também o nosso Mestre Jesus, que é o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida também. Que possamos estar sempre conectados com eles, os amigos espirituais, os bons amigos espirituais, que nos ajudem sempre nessa vontade de querer acertar. Fiquem todos na paz, ok? Vamos então iniciar os nossos estudos de hoje. Obrigado a todos, ok? Então, é claro que uma pandemia assusta, ela preocupa, mas é interessante que se tenha alguns conceitos espirituais em evidência antes de nos arriscarmos a fazer qualquer observação, né? Pois Deus, em sua perfeição e misericórdia, ele atua através de leis também perfeitas e misericordiosas, né? Tudo isso para que o progresso seja atingido em toda a sua criação. Por isso mesmo não há acasos, né? Tudo que está acontecendo é uma situação de evolução. Já no pensamento materialista, ele nos leva a conclusões precipitadas, que inclui percepções errôneas referente a castigos, desarmonia, confusão, desleixo e a fatalidade, né? E na visão espírita, porém, nos colocando acima dos males do corpo físico, convida-nos também ao trabalho e à confiança no futuro para superarmos todas essas dificuldades, né? É logicamente que o aprendizado é lento, mas ele é contínuo. Temos assim de nos resignar às consequências do meio onde nos colocamos e onde está a nossa inferioridade, até que mereçamos passar para um outro campo, não é verdade? Isso, no entanto, não é de modo a gente impedir que a gente fique aí parado, né, esperando que tal coisa se aconteça. Façamos o que de nós depende para melhorar nossas condições atuais, né? Se, porém, de algum modo os nossos esforços, mesmo assim, não conseguirmos, o Espiritismo está aí, ele nos ensina a suportar com resignação os nossos passageiros males, né? Isso é o que esclarece o Espiritismo. Outro ponto importante a ser observado é a mudança de estado dos espíritos em evolução. Uma hora estamos encarnados, outra hora desencarnados, né? Uma hora chegamos, outra hora vamos, né? E todos os dias, por motivos diversos, os espíritos estão partindo. Alguns regressam ao mundo espiritual em desencarnes coletivo, como nos casos das guerras, das tragédias, de epidemias, dessas pandemias, como estamos passando hoje, né? Então, a imigração e a imigração desses espíritos, a doutrina espírita, ela explica o quê? Que no intervalo das suas existências corporais, né, o que, que acontece nesse intervalo de existências corporais? Os espíritos se encontram no estado de erraticidade e formam a população espiritual ambiente da Terra. Pelas mortes e pelos nascimentos, as duas populações terrestres e a espiritual, elas desaguam incessantemente uma na outra. E há, pois, diariamente emigração do mundo corpóreo para o mundo espiritual e imigração deste para aquele. E isso tudo, gente, é o estado normal das coisas. Em certas épocas, determinadas pela sabedoria divina, essas imigrações e emigrações, elas se operavam por massas mais ou menos consideráveis, em virtude de grandes revoluções que ocasionavam as partidas simultâneas em quantidades enormes e logo substituídas também por equivalentes quantidades de encarnações, né? Então, chegadas e partidas coletivas são meios providenciais de renovar a população corporal do globo.
E na destruição de grande número de corpos, não há nada mais do que o rompimento da vestidura. Nenhum espírito perece, eles apenas mudam de ambiente. Em vez de partirem isoladamente, partem em grupos. E essa é a única diferença, visto que por uma causa ou por outra, fatalmente todos teremos que partir, cedo ou tarde, não é verdade? Então essas renovações rápidas, elas apressam o progresso social. Sem essas imigrações e emigrações que de tempos e tempos vêm e que vêm dar um violento impulso, só então com uma extrema lentidão esse progresso todo se realizaria. E é de notar-se que todas as grandes calamidades que dizimam as populações são sempre seguidas de uma era de progresso, de ordem física, intelectual ou moral. E por conseguinte também no estado social das nações, também que as experimentam, também acontece essa evolução, não é verdade? Agora, o que é importante, que é para a gente ter algum conhecimento legal, é que no livro Evolução em Dois Mundos, da psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, nós temos ali no capítulo 20, chama-se A Invasão Microbiana, um entendimento muito legal, para que a gente possa fazer uma boa reflexão e tirar um grande proveito desse texto do livro. Ele pergunta se a invasão microbiana está vinculada a causas espirituais. E a resposta: excetuado os quadros infecciosos pelos quais se responsabiliza a ausência da higiene comum, as depressões criadas em nós por nós mesmos, nos domínios do abuso de nossas forças, seja adulterando as trocas vitais do cosmo orgânico pela rendição ao desequilíbrio, seja estabelecendo perturbações em prejuízo dos outros, plasmam nos tecidos fisiopsicossomáticos que nos constituem o veículo de expressão determinados campos de ruptura na harmonia celular. Bem, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que nossos desajustamentos nos tornam passíveis de invasão microbiana e dificultam a regeneração natural das células, instalando-se assim as doenças, pela desarmonia causada por nossas escolhas, conscientes ou não, podem ser de agora ou de ontem. E ele continua na resposta assim: geralmente, quase todos os processos de doenças surgem com fenômenos secundários sobre as zonas de predisposição enfermiça que formamos em nosso próprio corpo, pelo desequilíbrio de nossas forças mentais a gerarem rupturas ou soluções de continuidade nos pontos de interação entre o corpo espiritual e o veículo físico, pelas quais se insinua o assalto microbiano a que sejamos mais particularmente inclinados, né? Então, esse processo ele acaba acontecendo pelos nossos desequilíbrios mentais, né? E ele vai atingir uma zona, como ele diz, de predisposição enfermiça, uma zona mais enfraquecida no nosso organismo físico, e elas geram rupturas e uma solução de continuidade de pontos, né, de interação entre o corpo espiritual, que é o perispírito, e também no veículo físico, né, onde os micróbios, né, as infecções acontecem particularmente nesses pontos. É isso que ele quer dizer. E aqui entra também, né, o que nós temos que ver, uma profilaxia, o que nós precisamos fazer para poder evitar que aconteça isso conosco, né? Principalmente no momento em que a gente está vivendo, né? Nesse momento de pandemia, onde as pessoas estão amedrontadas, muitas delas inseguras, né? É, causando até mesmo pânico, muito medo. Então aqui entra também, conforme a resposta, a importância da transformação moral para uma vida realmente saudável.
amparo aos outros, cria amparo a nós próprios. Motivo porque os princípios de Jesus, desterrando de nós animalidade e orgulho, desterrando de nós vaidade e cobiça, crueldade e avareza, e ele exortando-nos à simplicidade e à humildade, também à fraternidade sem limites e ao perdão incondicional. E tudo isso estabelece, quando observados, a imunologia perfeita em nossa vida interior, fortalecendo-nos o poder da mente na autodefensiva contra todos os elementos destruidores e degradantes que nos cercam, e articulando-nos as possibilidades imprescindíveis à evolução para Deus. Então precisamos ter esse conhecimento, né? Encontrar de fato algumas situações que nos fortaleçam, né? Sabendo que o aprendizado ele é lento, né? Como nós havíamos falado, mas ele é contínuo, né? Que independente das medidas que nós vamos adotar, né? Nessa profilaxia, onde está proliferando esses vírus, né? Nós precisamos refletir sobre esse texto, sobre esse ensinamento, né? Que são aspectos interessantes para que a gente possa fazer a diferença, né? Não só para dentro de nós, mas também para as pessoas que estão ao nosso derredor, né? Inicialmente, o Espiritismo ele explica que as doenças fazem parte das provas e das dificuldades da vida terrena, né? Que nos mundos mais adiantados, o organismo humano ele ainda é mais depurado e menos material. Ele não está sujeito às mesmas enfermidades, não é verdade? Então, as condições de vida são muito diferentes da Terra. E também nesses mundos felizes, as relações entre os povos também são sempre amigáveis e nunca são perturbadas pela ambição de escravizar o vizinho, nem pela guerra, né? Então, isso significa o quê? Que na Terra ainda vivemos uma infância espiritual de muitos contrários, né? Temos necessidade do mal para sentir o bem. Nós temos necessidade da noite para admirar a luz. Nós temos necessidade da doença para apreciar a saúde, né? Isso é o que nos ensina os espíritos superiores. E assim, de momento, nós vamos buscando o nosso aperfeiçoamento moral para a libertação das moléstias, né? Não só as moléstias físicas, mas aquela também de conflitos íntimos que todos nós carregamos, né? Também dos adversários gratuitos que nós vamos aí pelo caminho, né? Sempre trabalhando, sempre melhorando, não só para o nosso bem, mas para o bem de todas aquelas pessoas que estão ao nosso derredor também, né? Esse é o caminho para a verdadeira felicidade. Deus nos abençoe, Jesus, o nosso Mestre, nos guie e que possamos estar logo juntos mais uma vez para essa caminhada de evolução, né? Até breve, fiquem todos na paz.